Nós vamos conversar agora com Raquel Neri, da Associação dos Professores Universitários da Bahia. Ela é professora e presidente da APUB. Raquel, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem com você, Raquel? Ei, Mário, Kerr, é um prazer. Eu que agradeço, viu, a possibilidade, a oportunidade de conversar contigo. Então, Raquel, eu quero que você me conte o que é que está acontecendo aí nessas reuniões que vocês estão tendo da APUB. Então, Mário, a CUB, você sabe, é um sindicato, é o primeiro sindicato de docentes federais da Bahia. A CUB nasceu no ano de 1968, no contexto da ditadura militar. Ele nasce para o enfrentamento dos professores e professoras da nossa universidade naquele período duro, né, de perseguição política. A PUB, ele passa um período na ilegalidade, ali depois do AI-5, e com a flexibilização, né, a distensão ali no período final da ditadura, ele volta a funcionar e vai se organizando junto com outras associações, outros sindicatos locais no Brasil, né, formando uma convergência política de força para um período que era fundamental à reconstrução da democracia brasileira. E ao longo do tempo, né, se definiu por um sindicato nacional, e a PUB depois, inclusive depois dos governos do PT, ali nos primeiros ciclos da década de 2000, com a expansão da universidade, né, com a possibilidade de haver novas políticas que atendessem novas pessoas, novas perspectivas para a expansão do ensino superior público federal, a gente acabou tendo outras formas de organização política, e a PUB, então, no ano de 2009, resolve se organizar como sindicato de base, né, e se desligar de uma entidade nacional, né, que existe até hoje, né, mas que continua fazendo uma cobertura política, digamos assim, jurídica, melhor dizendo, no estado da Bahia. Lá em 2009, a PUB resolveu tomar a decisão, na sua base, decisão legítima, soberana. Os professores decidiram que a PUB deveria ser um sindicato de base autônomo e não mais uma entidade vinculada a um sindicato nacional, né? E, a partir disso, buscar a sua carta sindical. E foi isso que a gente resolveu fazer isso agora, né? Porque de 2009 para cá houve muitas dificuldades políticas, inclusive ingerências jurídicas, ações judiciais. O próprio contexto político que a gente viveu nesse tempo, né, não permitiu que esse encaminhamento fosse dado. A gente resolveu, então, fazer isso agora, essa discussão, essa pauta de uma PUB com seu registro próprio, né, e um sindicato na base estadual da Bahia, foi pautada. A gente criou um consenso em torno disso e nós resolvemos, então, encaminhar a tarefa, né? Fizemos uma convocação conforme uma portaria específica do Ministério do Trabalho e Emprego, que é recente, de 2023. A gente tem que lembrar que desde o governo Temer até o fim do governo Bolsonaro, a gente ficou sem possibilidade de dar encaminhamento a processos de solicitação de registro sindical, né? Então, a gente, atendendo às determinações dessa portaria, fizemos edital, publicamos edital e chamamos a categoria, toda a categoria baiana, né, de docentes federais, para fazer uma assembleia de reratificação do nosso sindicato, da fundação do nosso sindicato, de reratificação do seu estatuto e a ratificação, a contínua ratificação da diretoria que tinha sido eleita, né, no último dezembro de 2024. Mas, então, essa entidade nacional, ela moveu uma grande ação de desinformação, usou seu poder econômico para intervir, né, verticalmente, mobilizando as suas forças políticas aqui no estado da Bahia, interferiu na nossa Assembleia, né? A gente precisava que o acesso à Assembleia fosse organizado, fosse controlado,
e isso acabou sendo prejudicado pela ação violenta de algumas pessoas que acabaram, infelizmente, invadindo. A gente não esperava, né, uma assembleia de professores pudesse ter um comportamento tão extremado. E do começo ao fim, né, foi porque a gente tentou iniciar a assembleia, fizemos a primeira convocação às 14 horas, como estava previsto no edital, a segunda convocação às 14h30, mas o ambiente foi de muita violência, gritarias, apupos, um processo de disrupção do acesso, do controle das pessoas ao ambiente. E por que a gente precisava ter um ambiente controlado? Porque a própria recomendação, a própria normativa do Ministério do Trabalho é que participe da Assembleia as pessoas que fazem parte da categoria, e esses participantes são membros fundadores, eles precisam ter uma qualificação. E aí houve uma invasão de pessoas que não são de categoria, e a gente perdeu a segurança jurídica necessária para dar continuidade ao processo, e precisamos, infelizmente, suspender a Assembleia, e isso foi seguido, Mário Kertes, infelizmente, de muito tumulto, de muita gritaria, e até, infelizmente, também, a vias de fato, né, agressões físicas. Pois é, você sabe, Raquel, eu fico assim assustado com isso. Que tipo de... Essas pessoas que partiram para o tumulto e para a agressão, etc., eles se opunham a quê exatamente? Representam que tipo de pensamento contra o que vocês estavam propondo? Então, o que ocorre, Mário, é que nós somos Bom, a CUB, ela tem um histórico, né, quase 60 anos, de um histórico de muita coerência com os princípios democráticos, né? E a nossa Constituição tem como um dos seus princípios o pluralismo político. Uma das formas de pluralismo político é a própria forma de organização dos trabalhadores e das trabalhadoras em suas associações. Então, o que a PUB vem tentando fazer ao longo desse tempo? Ser um sindicato de base que não esteja sob o guarda-chuva jurídico de uma entidade nacional, né? De um sindicato que se diz nacional. Na verdade, ele não é nacional, ele é interestadual, porque em outros estados, esse processo que nós estamos tentando fazer aqui, eles conseguiram fazer com muito esforço, né? Mas é uma força, né? Uma força econômica, inclusive, que impede que nós sejamos um sindicato de base estadual, porque, veja, nós temos, os sindicatos, eles podem se organizar nacionalmente, são poucos, certo? Esse de docentes federais é um dos poucos, né? Normalmente, nacionalmente, as categorias nacionais, federais, melhor dizendo, se organizam como federações, certo? E essas federações congregam os sindicatos nas suas bases estaduais. Se houver um grupo de professores num território municipal ou intermunicipal que queira se organizar, ele tem precedência em relação ao estadual, ou seja, a organização mais próxima do ponto de vista territorial, municipal, da base, ela vai ter precedência sobre a estadual. A estadual tem precedência sobre a nacional. Então, essa entidade, ela tem interesse em que a PUB não tenha carta sindical nenhuma, né, porque isso vai fazer com que ela permaneça no estado da Bahia, né, com seus tentáculos políticos e ideológicos, mobilizando seus militantes para perturbar, né, no fim das contas, uma organização que tem uma história, que tem uma autonomia, que vem fazendo política ao longo de 6 décadas praticamente, né, que decidiu que não quer estar vinculada a um sindicato nacional. E veja só, Mário, nós somos um sindicato ou uma entidade de professores e professores que fazem pesquisa, que fazem extensão, que dão aula, que participam da administração, né, de uma estrutura, né, que são as universidades federais, que tem uma grande complexidade, que passam por uma crise, inclusive de caráter orçamentário, você deve estar acompanhando isso, né? Então, nós não somos pessoas que estão ligadas num processo, um processo político e ideológico muito radicalizado. Nós queremos estar organizados, temos senso crítico, trabalhamos, fazemos pesquisas, queremos sim ter condições de fazer a discussão daquilo que nos interessa também, que é a nossa carreira, nosso salário, as condições de aposentadoria, condições de trabalho, certo? Mas nós não somos pessoas que estão dispostas a lutar
né, como se precisássemos fazer a revolução, né, como se precisássemos tomar a universidade de assalto, né, ou fazer alguma coisa de profunda disrupção. O que nós queremos é estar organizados, continuar fazendo o nosso trabalho e acompanhar aquilo que nos interessa, porque os sindicatos eles têm uma função na democracia, a gente sabe disso. Né? Mas esse papel que nós cumprimos também tem que respeitar a pluralidade política. Né? Não há uma única forma de organização. Então, eu acho que o que a gente gostaria, eu agradeço muito essa oportunidade de a gente denunciar isso aqui, de trazer isso aqui para o espaço do seu programa, é a necessidade que temos de garantir, né, a possibilidade de auto-organização de uma entidade que legitimamente definiu em sua história que quer ser autônomo, que quer ser um sindicato de base. É legítimo que nós busquemos uma carta sindical, né, de abrangência estadual. É engraçado, Mário, que quando essa entidade, tomando conhecimento da nossa iniciativa, ela fica sabendo, ela mobiliza as outras associações, são associações co-irmãs, todas elas a PUB viu nascer ao longo de sua história, nunca ameaçou essas entidades, nunca se sentiu ameaçada por elas, né? Mas essas entidades compreenderam, eu acho que foi uma terrível campanha de desinformação, compreenderam que a PUB estava tentando tomar os seus, né, hegemonizar os seus territórios. E nós deixamos muito claro, né, viemos a público dizer que tínhamos condição de executar um procedimento junto ao Ministério do Trabalho que, nos dando a carta no registro sindical de base estadual, excetuaríamos esses territórios. Né? E eles permaneceriam fazendo exatamente aquilo que eles escolheram fazer, que eram ser seções sindicais dessa entidade nacional. Nós queríamos, então, permanecer como sindicato estadual, exceto esses territórios, que são esses territórios dessas associações, que fazem parte das universidades que nasceram, né, dos anos 2000, dos governos do PT, o FRB, o FSB, que é o sul da Bahia, o oeste da Bahia, Vale do São Francisco, né? Não tínhamos nenhuma intenção de hegemonizar esses espaços. Gostaríamos apenas, e faremos, continuaremos lutando por isso, né? De construir as condições de fazer a nossa carta sindical para continuar sendo aquilo que a PUB nasceu sendo, um sindicato do estado da Bahia, né? Mas respeitando esses territórios. Né? Mas a ação foi muito violenta e inviabilizou. Né? Inviabilizou a realização de um gesto histórico. Havia na Assembleia várias gerações de professores, né? Professores, alguns aposentados, professores que viram a PUB nascer, professores que participaram de muitas lutas nesse processo de redemocratização, de fortalecimento e construção da universidade, construção da carreira, né? E a gente teve, então, que interromper um momento que seria um momento de muita beleza, né? De muito fortalecimento da democracia. Mas essas forças políticas entendem que eles são, talvez, mais... são iniciados, né? Talvez sejam mais militantes do que nós, mais importantes, né? Talvez seja isso, uma certa ascendência moral, né, sobre a nossa atuação política, que não é uma atuação política radicalizada, é uma atuação política que quer dar conta da complexidade e da heterogeneidade social, política, racial, né, de gênero, que compõe aquilo que a universidade é. A universidade é um lugar de pluralismo em todos os sentidos. Raquel, lamento profundamente esse acontecimento. Conte com a gente aqui nessa luta, inclusive para fazer essa denúncia que você está fazendo aí. Nós vamos acompanhar com o espaço sempre aberto para esse tipo de luta. E lamento profundamente, né? Porque agora é assim e não pode, né? Ainda mais com professores que dão exemplos, não é? Que são pessoas que ensinam pela ação e não somente pela palavra. Eu quero dar o meu apoio para você, a PUB, eu acompanho desde o princípio
esse trabalho de vocês e muito obrigado pela sua participação aqui, viu? E boa sorte. Vamos Obrigada, torcer. Marquete. Nós vamos documentar, eu espero que as pessoas possam acompanhar nas redes sociais. Nós vamos dar ampla divulgação a tudo que Isso aconteceu ontem para que se repita mais. é fundamental, fundamental. Um abraço para você, muito obrigado, Raquel.